Algum jogo já fez você se sentir solitário? Teve um momento quando eu tava jogando Red Dead 2, explorando o mapa só por curiosidade mesmo. Eu andava pelas florestas, debaixo do céu azul, naquele tipo de experiência que te faz querer ir pro meio do mato e achar um lugar igual aquele de tão forte que é a imersão. E foi aí que eu vi um monte de cavalos selvagens. Eles não estavam fazendo nada demais, só vivendo ali na natureza. Eu fiquei ali parado, observando. Eu percebi que a gente tá cada vez mais perdendo a capacidade de ficar em silêncio. Não de ficar calado, mas em silêncio, nas nossas próprias mentes. A gente está sempre remoendo alguma coisa do passado, se preocupando com o que vai acontecer no futuro ou imaginando outros mil cenários, as coisas que podem dar certo ou errado. E sempre que a gente tem a oportunidade de ter uns minutos de paz, vem logo uma mensagem no seu smartphone, uma ligação ou um e-mail para te reconectar à turbulência do dia a dia. É engraçado pensar nisso, que quando você assume o controle do jogador 1, quase sempre envolve sair em alguma versão da jornada do herói. Sempre sozinho. Mas sozinho é diferente de solidão. Solidão tem um peso melancólico que fica entre a tristeza e uma espécie de aconchego familiar. É pacífico. Essa sensação não é algo que a gente pode chamar exatamente de comum nos jogos de hoje. Os jogos modernos costumam ter sempre muito estímulo para te deixar eufórico e sempre querendo mais. De alguma forma, isso é um reflexo de como a gente interage com o mundo lá fora. Para pensar no seu dia. Se você é como eu, uma das primeiras coisas que você faz quando acorda é conferir seu celular, seu e-mail. E a partir daquele momento a sua mente já fica mil, e vai assim o resto do dia. Até você pegar o seu celular uma última vez antes de deitar para dormir. Mas alguns jogos têm a capacidade de criar aquele desconforto dentro de você. E não é necessariamente uma coisa ruim. É mais uma sensação de que o mundo pediu uma pausa e que naquele instante parece que tudo vai ficar bem. Uma sensação de paz. Porque esses jogos dão espaço para conhecermos mais sobre nós mesmos. Sem distrações, sem notificações, sem barulho. Quando foi a última vez que você saiu para caminhar sem destino? Death Stranding é um jogo único. O personagem principal tem fobia de ser tocado. Ele é um cara meio recluso que evita interagir com o resto do mundo. Ele deixa claro no começo que não tem fé nenhuma na humanidade e que não quer ficar próximo de ninguém. Ironicamente, a missão dele no jogo é reconectar um mundo fragmentado do que sobrou da humanidade depois de uma catástrofe. Você passa a maior parte do jogo completamente sozinho, andando por um dos mundos mais bonitos já criados na história dos videogames. Você vê os rastros da humanidade tentando florescer de novo e vira um dos principais autores daquele renascimento. E testemunhar isso te muda. No jogo, seu personagem escolheu esse trabalho porque queria se entregar à solidão, mas ele acaba afetado profundamente por ela, ao ponto de aprender a dar valor às pessoas com o passar da história. Aos poucos, você, como jogador, vai percebendo que mesmo um esforço tão simples quanto de andar por aí entregando encomendas pode se transformar no mais poderoso símbolo de resistência da humanidade. A solidão pode ser um sacrifício necessário para se alcançar um bem maior. Em Shadow of the Colossus, seu personagem começa carregando o corpo sem vida de uma garota. Você faz um pacto com uma entidade que não conhece direito para revivê-la. Mas essa não é uma história de amor, é uma história de medo. Medo da solidão. E é esse medo que cega você, o personagem principal, e te coloca no caminho da autodestruição. Cada elemento desse jogo parece ter sido especialmente feito por um artesão para te passar a sensação de uma solidão terrivelmente opressiva. A terra destruída serve de lembrete das vidas que foram perdidas ali. A magnitude das construções evidencia o quão minúsculo você é em comparação com aquele mundo. O silêncio e a ausência de qualquer outro personagem para te oferecer uma palavra de amizade ou de aviso. E acima de tudo, o corpo semi-morto da garota que você precisa salvar no altar.
a vastidão desse cenário ecoa o vazio interno do personagem principal. E a missão que ele aceita, de destruir os monstros gigantes, os colossos, evidencia o quão longe ele está disposto a ir para se livrar daquela sensação iminente que espreita pelo fundo da alma. A solidão, física, mental, existencial. Nesse jogo, não tem alegria na vitória. A cada colosso abatido, você, o jogador, vai testemunhando que os resultados das suas ações apenas deixam aquele mundo mais pobre, acabando com a vida ali. A cada vitória na sua batalha contra a solidão, sobra apenas um mundo que você ajudou a desolar mais ainda, e a esperança de que tudo isso não tenha sido em vão. Mas essa busca egoísta disfarçada de nobreza revela como o medo da solidão pode corromper até os sentimentos mais puros. É uma metáfora da própria existência, de como muitas vezes nós confundimos o amor com apego e esperança com desespero. Tem outro tipo de solidão, uma que aparece nos jogos de sobrevivência. Nesses mundos hostis e vazios, a solidão não é só silêncio, ela é um teste, é um desafio. É o tipo de solidão que te força a pensar que a única coisa impedindo que o caos se transforme em segurança e conforto é você mesmo. Seu personagem começa com nada, e só sobrevive se aprender a construir, explorar, entender o ambiente e usar isso a seu favor. A solidão aqui não é contemplativa, é prática. Ela te ensina a confiar em você mesmo. Quando você consegue transformar um barraco improvisado numa base segura, essa vitória é toda sua. Nesses jogos, a solidão mostra que o mundo pode ser cruel, porque de verdade ele é, mas que você também pode ser forte. Não por conta de um roteiro escrito para te fazer se sentir o herói da história, mas porque você decidiu continuar ali e contrariar todas as expectativas. Você decidiu superar. Mas nenhum jogo representa tão bem a solidão quanto aqueles que te lançam no vazio do infinito. Você pilota uma nave solitária, atravessando galáxias desertas, orbitando planetas esquecidos por civilizações extintas ou desconhecidas. É uma solidão diferente das outras. Não é melancólica como em um mundo pós-apocalíptico. É algo mais profundo, uma solidão cósmica. Você se sente pequeno, quase irrelevante. E ainda assim, diante de tantos mundos desconhecidos, também se sente poderoso. Porque mesmo na ausência total de vida, existe a esperança da possibilidade. Esse tipo de solidão não te define como fraco ou forte. Ele apenas te mostra quem você realmente é quando não tem mais barulho, nem instruções, nem promessas. O espaço é o espelho final, reflete tanto seus medos quanto seus sonhos. E é aí que você percebe, a solidão pode te paralisar ou te impulsionar. E nos momentos certos, ela te faz lembrar que o desconhecido nem sempre é algo a se temer. No final das contas, a beleza da solidão é que ela ensina a valorizar ainda mais a companhia quando ela finalmente chega. Talvez por isso tantos jogos inesquecíveis deixem a gente sozinhos por um tempo. Esses jogos são uma oportunidade rara de se afastar um pouco do mundo real, onde tudo é desenhado para te estimular e te manter em movimento. É um dos raros momentos em que a gente para de fugir e começa a escutar. Escutar a paisagem, escutar o vazio entre as palavras. Porque quando tudo se cala, a única voz que resta é a nossa. E às vezes, isso é tudo que a gente precisa ouvir.